Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. 8 bilhões deixaram de ser investidos na educação que acompanha aí, pessoal, o canal de Educação de Minas Gerais. Essa informação é do DIEESE, tá, pessoal? Que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Foi apresentado aí na Assembleia Legislativa na quinta-feira, dia 7/5/2026, pelo Diego de Oliveira, gente. E ele que é coordenador, né, de estatísticas lá do DIEESE e trouxe esses números para nós. E, aliás, divergiram muito da apresentação feita aí pela Secretaria, pelo Governo de Minas, pela Secretaria de Estado de Educação, quando estavam lá discutindo a meta 18 do Plano Estadual de Educação. Preciso deixar claro que é o Plano Estadual de Educação. A gente que fala sobre investimentos na educação. Afinal de contas, nós estamos falando de financiamentos. E quando a gente fala de financiamento, não podemos deixar de lembrar que o Fundeb, pelo menos 70% dele, tem que ser investido, pessoal, na remuneração dos trabalhadores de educação. E nós vamos escutar agora também a pesquisadora integrante do Fórum Estadual Permanente de Educação da FEPENG, Maria Helena Augusto, apresentou estudo realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Dos mais de 88 mil professores nas escolas públicas e estaduais, apenas 20% são efetivos. Vai virar peça de museu. Os demais estão em situação precária, com contratos temporários. Acompanhe na tela para vocês. Nesse momento, e vai falar sobre o piso. Vai falar para quem fica batendo no peito, falando que paga o piso, que paga proporcional. Olha o que vai ser dito aqui. Não é o canal de educação que está dizendo, a gente reproduz o que houve por aí, gente. Olha o que ela vai dizer. Acompanhe comigo na tela para você. Nós temos recursos para aplicar exclusivamente na rede estadual, sem falar nos municípios. Ali estão os recursos do Fundeb para 2026, né? São 12 bilhões 547 mil 323 490 reais só para o Estado, sendo que 70% desse valor teria que ir pela lei do Fundeb, todo mundo sabe disso, teria que ir para a remuneração, pela nova lei, teria que ir para a remuneração dos profissionais da educação. Minas Gerais não cumpre a lei do piso. Dizer que não cumpre porque a jornada é de 24 horas e que cumpre proporcional, não é verdade. Porque, se você for analisar, como eu faço uma análise da lei de 2000, da lei do piso, né? Você vai verificar o seguinte, que lá fala em jornada máxima. E nós temos estados que, mesmo que os professores não tenham essa jornada, eles recebem o piso. Então, Minas Gerais não cumpre o piso, mas não é por isso, não é? Não é porque eles não têm uma jornada, não é? O que ocorre é o seguinte, nós temos aí dados que indicam, né, que a situação dos professores em Minas Gerais, da rede estadual, é extremamente precária, né? Nós temos ali 88.383 profissionais da educação, que são professores em exercício nas escolas, né? Dados de 2004 indicam que aproximadamente 20% desses professores são efetivos e 80% são contratados designados, como falou bem o Ramute ali, né? Essa curva aqui, esse gráfico, mostra na linha vermelha os professores contratados temporário em situação precária. São os que não são efetivos, que hoje estão numa escola, amanhã estão no outro, e que saem daqui, como falou a Ana Saraiva hoje de manhã. Os professores que dão aula de manhã numa escola, dão aula correndo na outra escola à tarde, né? Então, esses são os professores que a curva vem crescendo, não é? E os professores efetivos, os dados de 2004 mostravam que eles eram 80%, e a curva vem caindo. Então, Minas Gerais tem que tomar seriamente uma atitude em relação ao governo de Minas Gerais, porque nós estamos falando de política de Estado, e a política de Estado é o Plano Nacional de Educação, que garante um percentual muito maior de professores efetivos aí do que o que nós temos aqui em Minas Gerais, não é? Então, se nós pensarmos nos vencimentos dos professores aqui em Minas Gerais, né, em comparação aos outros estados da federação, nós vemos que Minas Gerais está naquela última parte da tabela lá, quando a gente mostra que os estados pagam abaixo do piso salarial profissional nacional, né?
Então, Minas Gerais está aí disputando com o Rio de Janeiro o último lugar no pagamento dos professores, né? Temos estados aí que pagam o piso, né? Aí esses dados vão estar disponíveis, né? Nós temos estados que pagam o piso ou mais que o piso, né? E nós temos estados que os professores têm 2 jornadas, que é a coluna do meio, e pagam o piso só para os que cumprem as 40 horas, e nós temos estados que não pagam o piso de forma alguma. Então, Minas Gerais está entre esses aí, disputando os últimos lugares, não é? Então, são situações de bastante precariedade. A 21.710, ela está mencionada nessa estratégia 18.8 aí, né, que são as ações, né? O que essa lei o que acontece, né? Essa lei ela foi, ela é uma lei de 2015, né? Ela foi para as carreiras da educação, não é? E os professores receberam por muito pouco tempo, porque em 2000, ela é da gestão do Fernando Pimentel ainda, não é? Mas ela não se tornou efetiva, porque em 2019 o governo Romeu Zema descumpriu, distorceu os efeitos da Lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso, né? Ajuizou contra a Assembleia Legislativa, Beatriz deve se lembrar bem disso, né, Beatriz? Ajuizou uma ação junto de inconstitucionalidade dessa lei, né? Denominada Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI do piso, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e essa lei, então, está sub júdice e não há possibilidade, então, né? Mas a gente diz o seguinte: há necessidade de estabelecer o piso salarial profissional em Minas Gerais, uma questão de justiça, não é, social, para garantir a equiparação salarial e reduzir as enormes diferenças dos salários dos profissionais da educação em Minas O Estado afirma aqui, né, na apresentação, que paga o piso por conta da proporcionalidade à jornada de 24 horas. Eu quero dizer, a Lei 11.738 de 2008 estabelece o piso salarial profissional nacional para nível médio de escolaridade. No estado de Minas Gerais, o estado paga piso proporcional de nível médio para professores que têm licenciatura plena. Então, Minas Gerais não paga o piso. Minas Gerais faz uma distorção, acho que distorção é a melhor palavra. Estou encontrando outra agora. Minas Gerais faz uma distorção da interpretação da lei, se ancora na proporcionalidade da jornada, mas, neste ano de 2026, e isso foi amplamente debatido, exposto para a nossa categoria, nas páginas do sindicato, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, nós não entramos nem no mérito da proporcionalidade. Se Minas Gerais tivesse mesmo pagando o piso para nível médio de escolaridade, pagando o que ele paga para nível médio, tendo os professores nível superior, e tivesse cumprido, simplesmente, os reajustes fixados pelas portarias do MEC nos últimos 7 anos, nós estaríamos num patamar muito acima de remuneração em que nós nos encontramos hoje. Não precisaria entrar no debate sobre proporcionalidade, proporção a 40 horas, seria simplesmente aplicar os reajustes conforme diz a meta. Atualizar, regularizar o pagamento dos reajustes fixados através da portaria do MEC, todo mês de janeiro. Nós estaríamos distante, muito distante, dessa miséria que é paga para os profissionais da educação, para as professoras e para os professores aqui no Estado. Então, a resposta do governo para essa estratégia não é essa aqui. Deveria ser que o governo ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para nos retirar o direito do piso integral para a jornada de 24 horas, porque foi isso que a ADI fez, retirar os reajustes do piso para todos os trabalhadores, todo o quadro setorial da educação, e transformou o que era piso, ponto de partida, início, para se encontrar uma política permanente de remuneração em teto. Foi isso que o governo fez. Por isso, o gráfico de remuneração dos trabalhadores em educação que foi apresentado aqui nas audiências anteriores é descendente. Porque o poder de compra em 2019 era 1 e hoje ele está muito abaixo do que era em 2019. Porque a remuneração fez um movimento descendente. Então, a crítica aqui, vou retomar, já falei em todas as outras apresentações. Só tem gráficos diferentes de gráficos lineares, são gráficos descendentes quando diz respeito à valorização ou alguma coisa que diga respeito a direito de trabalhador e trabalhadora em educação.
No caso da ampliação da política e da universalização, ou do atendimento da educação de jovens e adultos, ou de pessoas com deficiência, são todos gráficos lineares, com saltitos bem pequenos, ora abaixo, ora acima, mas mais abaixo do que acima. Então, não há que se falar em cumprimento da política pública e do plano estadual como um todo, quando a gente encontra esses números em relação ao financiamento. Porque financiamento é o coração de qualquer política pública que diz respeito à educação. De qualquer política pública. Então, a educação no estado de Minas Gerais não carece de falta de recursos. Os recursos, se tivessem sido aplicados e praticados da forma como a lei prevê, não estamos nem discutindo ampliação dos 25%, como a meta prevê, não. A nossa categoria, se tivesse escolhas políticas, porque todo esse desfile que nós vimos aqui de dados, de incongruências, de falta de crescimento, de descumprimento das metas do Plano Estadual de Educação, eles são uma escolha política, de propor políticas que não estavam previstas, nenhuma delas, no Plano Estadual de Educação. Então, a nossa categoria, de fato, é a mais precarizada do país, recebe um dos piores salários do país. Em Minas Gerais, lidera os rankings de precarização, através do número de contratados excessivo que tem aqui no estado, e em relação à remuneração dos profissionais. E os recursos da educação estão sendo drenados. A gente fica pensando, já estou concluindo, deputada, todas essas números que são apresentados, só fica assim, piscando na cabeça da gente aqui no canto do olho, assim, ó, 5 bilhões para PPP, 348 milhões para um livro que ninguém pediu, para as apostilas, só isso que a gente consegue compreender e entender, que a opção política foi favorecer ao mercado, favorecer a grupos econômicos privados, em detrimento de melhores condições de trabalho dos trabalhadores em educação na rede estadual, e isso não há como negar.